Como a irmã de um rei escreveu sobre as façanhas sexuais de seu irmão inteligente, de mente aberta e ousado, Margarida de Navarra era a irmã perfeita para o cavalheiresco rei da Renascença Francisco I da França. Goiás News, notícias, sem mais delongas, parte de uma gravura de Marguerite de Navarra, 1491 a 1549, irmã mais velha do rei Francisco I da França, 1494 a 1547, de uma edição de 1864 de sua obra Heptameron. Gravura por Georges Mazinchlive, 1805 a 1875. As cortes reais da França nos deram muitas histórias selvagens de intriga, adultério e rivalidade ao longo dos tempos. A corte do rei Francisco I não foi exceção, e graças à sua talentosa irmã Margarida escrevendo contos que de outra forma poderíamos ter descartado como fofoca real, temos uma visão interna única das travessuras de Francisco, particularmente aquelas centradas na hora de dormir. Marguerite não se esquivou de escrever como diz que seu irmão perdeu a virgindade, nem deixou de nos informar sobre um episódio particularmente estranho que aconteceu em uma taverna no sul da França. Francisco desfrutou da vida na corte mesmo antes de se tornar rei. Ele era o herdeiro de um monarca idoso, Luís XII, que não era seu pai. Na verdade, Francisco cresceu em uma casa dominada por mulheres, que aparentemente não incluía apenas sua mãe e sua irmã mais velha, mas também as duas amantes de seu pai biológico. Duas mulheres que acompanharam sua mãe até sua casa sob um olmo, onde ela daria à luz seu filho de acordo com a tradição da casa em que se casou, estavam grávidas do pai de Francisco ao mesmo tempo. Ao contrário do que você poderia esperar, a mãe de Francis manteve essas mulheres como suas companheiras mais próximas, sem ciúme do afeto de seu marido por elas. Como Francisco era adorado por sua mãe, que se referia a ele como seu pequeno imperador, ele também era cuidado de perto por sua irmã Margarida. Eles eram as únicas pessoas em quem o futuro rei realmente confiava durante sua vida, embora após a morte de sua mãe ele tenha permitido que suas amantes ganhassem o controle sobre ele. O Roi Chevalier, o rei cavaleiro, não conseguiu resistir à tentação de uma mulher bonita e com uma personalidade forte. Isso não era necessariamente anti-mútuo. Apesar de seu nariz comprido e pernas estranhamente arqueadas, o charme e o glamour de Francis eram irresistíveis para a maioria das mulheres. Certa vez, antes de se tornar rei, ele decidiu seduzir a jovem e bonita esposa do então monarca Luís XII, a irmã favorita do rei Henrique VIII da Inglaterra. Ele foi impedido de se deitar com ela por um cortesão que foi sábio o suficiente para lhe dizer que, se a jovem rainha ficasse grávida de um menino, Francisco não se tornaria rei. Mais tarde, ele encorajou o casamento rápido entre a jovem rainha que, então viúva, se casou com o cortesão de Henrique VIII, o Duque de Suffolk, sem primeiro pedir permissão ao rei inglês. Marguerite escreveu uma coleção de contos que é conhecido como Heptameron, ou Leptameron em seu francês nativo. Muitos giravam em torno das aventuras de seu irmão mais novo, que ela descreveu em grandes detalhes e aparentemente sem corar enquanto fazia isso. Ela prefacia suas primeiras atividades românticas afirmando que ele antes preferia a caça à companhia de mulheres, mas que uma determinada morena despertou um calor incomum em seu coração, apesar do fato de que essa garota era uma plebeu. Embora isso não tenha dado em nada, em 1512 sua mãe, de acordo com a historiadora Leonie Frieda, escreveu em um diário que o rei havia contraído uma doença das partes proibidas. Isso foi possivelmente contraído enquanto o rei estava em uma de suas fileiras de bêbados por Paris com alguns companheiros, viagens que são descritas como incluindo putaria, bem como consumo excessivo de bebidas alcoólicas. A essa altura, a sífilis já havia se espalhado pela Europa, e dizem que quando o rei Francisco I morreu em 1547, era da doença sexualmente transmissível gonorreia. Anteriormente, um dos primeiros atos de Francisco como rei foi iniciar uma guerra na Itália. Este foi um ato que seguiu descaradamente os de seus predecessores, e desde que a sífilis se tornou conhecida como doença francesa devido à disseminação do predecessor de Luís XII, Carlos VIII, do exército francês ao redor da Europa da Itália, pode-se dizer que Francisco copiou acidentalmente reis anteriores de outras maneiras do que simplesmente rasgando o mapa da Península Itálica mais uma vez. O reinado de Francisco foi dominado por um equilíbrio entre os aspectos sérios e lúdicos de sua pessoa. Ele amava o humor obsceno e costumava ser visto disfarçado em Paris, jogando ovos, pedras e coisas do gênero em transeuntes inocentes. Também havia alguma timidez em seu personagem,
o que explica porque ele às vezes falhava em cortejar a senhora de sua escolha. Havia um certo nível de respeito que ele demonstrava pelas mulheres, e ele supostamente disse uma vez que uma corte sem mulheres é como um jardim sem belas flores. Ele foi até descrito por um biógrafo como sendo tão amoroso como um gato, amoroso e inconstante. Marguerite, entretanto, casou-se com o rei de Navarra. Ela lhe daria 2 filhos, uma filha e um filho, mas apenas a menina, Jeanne, sobreviveu à infância. Ela havia herdado o intelecto aguçado e a habilidade política de sua mãe, e mais tarde daria à luz o futuro rei Henrique IV da França e se tornaria líder dos huguenotes protestantes no reino francês. Quando mais jovem, ela chutou e lutou ao ser literalmente carregada ao altar para se casar com Guilherme de Cleves, o irmão mais novo da 4ª esposa de Henrique VIII da Inglaterra. Seu casamento com Bourbon mais tarde lhe agradou muito mais, e ela se tornou totalmente devotada ao marido, embora intelectualmente falando ele não fosse páreo para ela. O rei da França, decepcionado com seu segundo filho traumatizado, e agora herdeiro, Henrique, que havia sido mantido cativo na Espanha por vários anos depois de ser trocado com seu irmão mais velho pela liberdade de seu pai. Este último havia sido capturado na Itália durante sua guerra. Finalmente falhou com ele em 1525, se aproximou da garota com quem casou seu filho Henrique, ou seja, Catarina de Médici. Ele foi completamente apropriado em seu comportamento com ela, defendendo sua causa mesmo quando o próprio Henrique se recusou a fazê-lo devido à falta de gravidez dela em 10 anos de casamento. Ela teve um filho em 1544, para a alegria do avô, o rei Francisco. O bebê foi batizado em sua homenagem. Catarina era tão valiosa para o rei que conhecia seu lugar perfeitamente bem. Isso foi descrito por um contemporâneo como: seu papel não era ter a menos que fosse para pedir o favor do rei. Isso levou diretamente à sua contínua proeminência nos reinados de 3 de seus filhos depois que seu marido morreu de um acidente de justa. Antes da morte de Francis, seu amor extraordinário pela companhia feminina se manifestou na fundação de La Petite Bande, um grupo de fofoqueiras que ria dos episódios obscenos do rei, mas ainda servia para enfeitar suas peças decorativas com roupas e joias magníficas, muitas das quais foram presenteadas a eles pelo rei Francisco I, que sempre foi o gastador voraz. Sua última amante, que já tinha grande influência sobre o rei, examinou a entrada do salão de Francisco. Catarina, embora carente de aparência, poderia usar seu status de nora do rei para garantir sua entrada. Muito ao estilo de Margarida, ela gostava bastante de Catarina à sua própria maneira e se recusou a comparecer à corte quando seu sobrinho Henrique subiu ao trono como Henrique II da França, e nessa época se permitiu ser controlado por sua própria amante, Diane de Poitiers, que o seduziu ainda jovem. Embora Francis sempre tenha reclamado de seu filho do meio, a maçã não tinha caído longe da árvore no que... Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.